Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. O amor está no ar aqui no Investidor em Foco. Já estamos em clima de Dia dos Namorados. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta quinta-feira, dia 10 de junho, em que a gente vai falar sobre finanças entre um casal. Finanças conjuntas, finanças individuais. Tem segredo para fazer a relação dar certo em termos financeiros e de planejamento? A gente já vai falar sobre isso. Antes, deixa eu dar as boas-vindas para o Kleber, que já está por aqui. Como você está, Kleber? Tudo bem, Rê? Merecia um fundo musical romântico hoje, né? De abertura. Merecia, né? A todos os aquela casais, trilha. Né? As finanças funcionam na sua casa muito bem, Kleber, entre você e a Rafa? Funcionam. Cada um cuida da sua, dá tudo certinho, né? Ah, é? A gente ainda não tá juntos, né? Nós não estamos juntos, perdão. Então financeiramente é mais fácil, falando. Financeiramente falando, né? Mas é algo muito tranquilo para a gente, essas conversas. Eu acabo ajudando-a bastante, né? Uma vez que ela é advogada criminalista, não se interessa muito, né? Pelo mercado, né? E por finanças como um todo. Mas ela é uma ótima administradora financeira, né? E eu tive a minha melhor professora, que foi a minha mãe, sabia, Rê? Ela, de economia doméstica, e não apenas doméstica, né? Ela ensinava meu pai, ela controlava meu pai, porque pro meu pai ele comprava tudo que estava na frente, né? Sobrava dinheiro, ele estava gastando. Né? Então eu tive em casa uma educação bem interessante, porque meu pai aprendeu com ela depois de quase 50 anos, que eles conheceram já mais velhos, né? E foi uma experiência bem legal. Mas a gente se dá bem, sim, e a gente sabe que isso pode unir e atrapalhar casais, né? Então é um assunto muito importante, né? Não segura uma relação, mas pode atrapalhar muito, e a gente já vai falar sobre isso aqui, porque a gente tem convidado especial para este assunto nessa quinta-feira. Antes, Kleber, mercado muito atento aos resultados de inflação nos Estados Unidos, hein? Muito, Rê. A gente teve ele sendo divulgado agora há pouco, né? Minutos antes da gente começar aqui a gravação. Era esperado ali um avanço de 0,4% na variação mensal e veio um pouco acima, 0,6%, isso de maio em relação a abril, né? E no anual também vem acima do que era esperado, né? O índice, né, lembrando, né, que é o CPI, o índice de preços ao consumidor, ele é o indicador realmente mais importante de inflação. Tem o PPI também, que é super importante e relevante, que é o índice ao produtor, e a gente já vinha a semana inteira com o mercado esperando, né, esse dado. Por quê? Porque muitos economistas já consideram que o risco desse avanço da inflação ele pode acabar perdurando, ele pode ser mais longo do que se esperava e ele pode levar o Banco Central norte-americano a mudar tanto a sua comunicação quanto também apertar um pouco a política monetária mais rápido do que era, né, o desejado pelos próprios dirigentes do Fed. Então a gente vai agora, depois desse resultado, ver a reação dos mercados, qual vai ser. Em tese, é um resultado que pode trazer, sim, um impacto de valorização do dólar, né, o que impacta diretamente aqui o real, pode puxar as taxas de juros das treasuries para cima, né, mexendo com as curvas de juros lá e aqui diretamente, e é um movimento que, exatamente por essa possibilidade, né, esse risco de retirada de estímulos, né, de mudança de política monetária, afete as bolsas, porque acaba levando os investidores a terem mais cautela e procurarem ativos mais conservadores, né, menos arriscados num primeiro momento. Vamos ver como se comporta, a gente não tem essa visão ainda, né? A gente vai, ao longo do dia, ver como que o mercado vai realmente reagir a esse resultado. Boa. Nosso cenário hoje está super internacional e na Europa o Banco Central decidiu não mexer na política monetária da zona do euro. Isso por causa da pandemia, Kleber? Também, a gente ainda tem um período, né, de vários
locais, né, na região europeia ainda se recuperando, né, alguns mais acelerados no processo tanto de imunizações quanto de abertura de economia, outros ainda um pouco mais lentos, mas no geral a perspectiva de inflação ela também precisa melhorar, né? E enquanto isso também não se ajustar, porque a inflação ela é para o mundo inteiro uma preocupação, né? Rê? Foi uma injeção de recursos muito grande que a gente teve ao longo da pandemia, né? De estímulos. E naturalmente, conforme você vai tendo uma retomada das atividades, você tem essa pressão muito maior, além das commodities, né, que a gente já vem falando bastante aqui, né, o quanto elas vêm pressionando também os níveis de inflação. Então, o Banco Central Europeu decidiu deixar a política inalterada, como você bem falou, né? Ele entende que é importante ele manter também o programa de compras de emergência na pandemia, né? Em inglês a sigla é a PEP, com 2 P's no final, no valor de 1,85 trilhão de euros. E o que significa isso? Ele vai fazendo recompra de bonds, ele vai fazendo compra de papéis no mercado para gerar cada vez mais liquidez, né? E eles até anunciaram que vai ser de uma maneira mais flexível, né, para evitar eventual aperto, né, nas condições, né, acrescentou o Banco Central no comunicado que ele soltou hoje. Então, esse é vamos dizer assim, o comunicado que veio da Europa e que vai ser importante se vier também dos Estados Unidos no que tange ao resultado que saiu agora de inflação lá, na decisão de política monetária que vai ser anunciada na quarta-feira que vem, naquela expressão que se adora, que é a super quarta, né, para nós aqui, que a gente tem super quarta. a gente tem a decisão de juros nos Estados Unidos e a gente tem a decisão de juros do Copom aqui no Brasil também. Boa, e a gente vai falar disso na super quinta do podcast, que vai trazer os resultados da quarta-feira na semana que vem. Kleber, vamos trazer nossa convidada para a nossa conversa desta quinta-feira? Com certeza, Rê. Professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Yoshinaga. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Bem-vinda ao Investidor em Foco, professora. Obrigada, Renata e Kleber, pelo convite. É um prazer. Bom, vamos introduzir para as pessoas o nosso assunto de hoje. Para muitas famílias e casais, gente, dinheiro é tabu. E aí, vamos falar a verdade, isso é para mais de 80% aí no caso dos brasileiros. O que significa isso? Entre outras coisas, não contar o quanto ganha, o quanto gasta, não dividir decisões de compra ou investimento e ter dificuldade em fazer juntos planos que envolvam dinheiro. Como é possível fazer um planejamento financeiro a dois quando não existe essa conversa? E aí, nesse fim de semana, muitos casais vão comemorar o Dia dos Namorados. Quem vai pagar a conta do jantar? Quanto deve custar o presente? Como decidir isso sem esse diálogo aberto? E aí, professora, vou te lançar o primeiro desafio. Dinheiro não segura uma relação, ok, mas pode estragar uma relação quando não se tem essa conversa? Pode, Renata. Dinheiro, na verdade, resolve vários problemas, mas também traz alguns problemas quando não é um assunto bem resolvido. E como você comentou, muita gente ainda lida, inclusive dentro de um casal, né, questão de dinheiro como um tabu. As pessoas estão dispostas a dividir a vida com uma outra pessoa, mas talvez não estejam tão abertas assim a dividir a questão financeira, né? E eu acho que esse é um ponto bastante delicado que pode gerar muito problema, sim, se não for um assunto bem resolvido entre as partes. Eu acho que a grande questão que a gente tem hoje é que vários modelos podem funcionar, mas se não for bem combinado e algo que todas as partes estejam de acordo, pode azedar sim e pode trazer problemas para uma relação. E professora, tem uma fórmula, como a gente fala, né, um timing para fazer dar certo as finanças entre o casal, né? Ou seja, quais os passos, né, que podem ser dados ali para começar a construir essa história, né? Vale, por exemplo, ter uma conta conjunta. Eu, particularmente, depois posso dar minha opinião sobre isso. Cartão de crédito compartilhado, né, como dependente ou outro, ou seja, investimentos também. Quais seriam os primeiros passos, assim? Quais as fórmulas que a gente pode, de repente, passar como uma orientação?
Ótima pergunta, Kleber. Eu acho que existem vários modelos, como você comentou, eu acho que existem várias fórmulas que podem funcionar e todas podem funcionar bem ou todas podem funcionar mal. O que é que eu diria que tem por detrás de uma fórmula que funciona bem? É, de fato, as duas, né, as partes estarem confortáveis com o arranjo que foi estabelecido. Quando a gente vai falar historicamente, talvez historicamente fosse muito comum ter-se um bolo único, né, em que né, o casal contribuía para esse bolo único, tudo entrava tudo que era entrada, né, receita, né, do casal entrava nesse bolo, e tudo que era despesa saía desse bolo. Isso talvez fosse algo mais comum, principalmente quando a gente pensava em modelos, historicamente nós temos muito isso, né, em que as mulheres não trabalhavam, ficavam cuidando dos filhos, cuidando da casa, os homens eram os provedores financeiros, né? Quando a gente vai falar em tempos mais modernos, a gente vai vendo que esse arranjo pode não funcionar para alguns casais, né? Hoje em dia, como você mesmo comentou do seu próprio caso, Kleber, os casais, normalmente as duas partes trabalham, então existe até uma questão individual bastante importante, que cada um quer preservar e ter a sua individualidade, e talvez faça muito sentido do ponto de vista de finanças. Cada um ganha o seu dinheiro e tem a sua sensação, o seu bem-estar, enfim, em conquistar coisas e subir profissionalmente, começar a ganhar mais dinheiro, mas existe uma parte que é dedicada a uma vida conjunta, né? Então eu já vi modelos que vão desde esse casal que tem o bolo conjunto, e tudo entra nesse bolo e tudo sai desse bolo. Já vi casais que vão ter uma conta conjunta, um cartão conjunto, como você comentou, que é a parte de ter algum modelo, alguma regra que, dado o que o casal ganha, cada um ganha, vai ser colocado nesse bolo conjunto, e as despesas que são conjuntas, despesa da casa, dos filhos, enfim, né, de alguns objetivos comuns juntos, viajar de férias, vão sair desse bolo. E também modelos que funcionam que cada um tem as coisas separadas, e hoje em dia, com a facilidade de meios de pagamento, também não é um problema que operacionalmente complique muito, né, cada um ter as suas finanças totalmente segregadas. O que eu diria é que eu acho que é importante ter um alinhamento com relação a objetivos e clareza. E uma das coisas que eu diria que é uma receita muito importante para um casal funcionar bem é individualmente a gente ter um bom arranjo e ter, eu diria que mais do que não só ter um bom arranjo, individualmente as pessoas terem domínio e conhecimento da situação das finanças. As finanças do casal, é bastante importante dentro de um núcleo familiar, todas as partes saberem quanto é que se gasta, quanto é que se ganha, que seja nesse ganha desse bolo coletivo, do que é combinado, enfim, né? Mas ter pelo menos conhecimento com relação a quanto é que custa nosso estilo de vida, manutenção da nossa casa. Se por um acaso uma das partes ficar desempregado, né? O que é que acontece? Assim, a gente sobrevive quanto tempo? Então, eu diria que ter esse conhecimento financeiro que vai individual primeiro, num primeiro passo individual, é fundamental para numa discussão de finanças de casal, isso funcione de maneira saudável também. Legal, estava até pensando em trazer esse assunto, professora, sobre a questão do sucesso das finanças conjuntas se dá a partir de finanças individuais bem planejadas. E aí, você acha que abrir toda essa situação financeira de ambas as partes é uma premissa para fazer isso funcionar? Mostrar onde é que está a dívida, onde é que está a receita, onde é que está a despesa, para que essas coisas já comecem a ser tratadas de uma maneira o mais transparente possível e não se transformar num tabu, como a gente comentou lá no início, que acontece em muitos casos? Essa é uma questão bastante delicada, né, Renata? E aí eu vou te dizer pessoalmente, eu acredito que isso funciona, pelo menos para mim é como funciona
entre eu e meu marido, né? Eu vou te dizer que não são todos os casais que se sentem confortáveis em abrir todo o patrimônio, principalmente quando a gente vai falar de questões que envolvem herança, patrimônio familiar, mas eu diria que pelo menos um disclosure da situação daquele indivíduo, daquela pessoa, é bastante importante. Imagina que eu enxergo como extremamente relevante você saber se o seu parceiro ou sua parceira tem uma dívida, de qual o tamanho dessa dívida, e aí eu diria até do ponto de vista individual, né? Não pensando necessariamente no patrimônio que vem da família ou coisa assim, mas se aquela pessoa contraiu uma dívida, tem uma dívida em andamento, o quanto essa pessoa pode ou não contribuir para essas despesas e receitas do casal como um todo. Então eu diria que nesse aspecto, pelo menos nesse núcleo duro, essa transparência ela é fundamental para funcionar bem. Porque imagina que você pode ser pego de surpresa e aí você não sabia que né, o seu companheiro, sua companheira tinha uma dívida enorme, enfim, que tinha sido contraída sem o seu consentimento, né? Claro. É alguma coisa que pode fazer muita diferença e pode ser uma surpresa, às vezes, nas piores horas, né? E é uma questão de confiança, né, professor? Eu entendo assim, pelo menos, a gente conseguir ter a noção do que acontece, até para poder ajudar, não necessariamente só financeiramente, mas com suporte. A pessoa pode estar passando por uma dificuldade, se ela não se sentir confortável em dividir, a outra pessoa ali do outro lado não consegue ajudar em nada, né? Pois é, essa é a parte que, filosoficamente falando até, né, se foi Sim. alguém que você escolheu para dividir a vida, né, isso inclui, entre vários aspectos da vida, inclusive construir uma família, em muitos casos, inclui também discutir a questão financeira, até porque existem várias evidências que mostram que a saúde financeira tem impacto direto na satisfação com a vida, né, na qualidade de vida das pessoas. Então, ter entendimento de como é que vai a saúde financeira individual vai ter um impacto, sem dúvida, no dia a dia do casal e da família, do núcleo familiar, né? Não, professora, esse ponto é ótimo e até antecipou que eu ia entrar exatamente nessa questão. E quando a gente estava falando de conta conjunta, de cartão compartilhado, durante muitos anos eu atendi, né, pessoas, tanto não só com investimentos, mas também com conta corrente, né, atendimento bancário como um todo. Desde o tempo vai passando, né, a gente vai fazendo conta, né, foram quase 20 anos ali atendendo cliente. Nossa, o Kleber tem cada história disso que... Nossa senhora, né, Kleber? Participei de divórcio ao vivo, tem histórias tristes, mas tem histórias maravilhosas, teve pedido de casamento, teve tudo. Mas o que esse tempo todo trouxe um pouco de experiência com os casais é que aquilo que você falou, professora, está perfeito. Não tem uma fórmula. O casal vai encontrar qual a melhor maneira deles conviverem, né, com essa situação, né, que é muito importante, que é a situação financeira. Tem casais que tinham ali tudo muito juntinho, tudo muito contado junto, feito junto, tudo, desde a parte dos pagamentos de conta até investimentos maiores ou contratação de dívidas, né, tudo. E tem aqueles que eram 100% independentes, e ainda tem o terceiro, que é aquele que entrega na mão do outro o que tem que ser feito. Eu tenho amigos, por exemplo, não posso dizer, né, quem é, porque senão ele ficaria muito bravo comigo ou não, ela ficaria talvez muito feliz, ele não sei. Ou não, porque ele declara isso para todo mundo, que ele pega tudo que ele recebe e entrega na mão da esposa para ela gerenciar tudo. Porque ele sempre falou, eu não sei fazer o gerenciamento daquilo que eu recebo da melhor forma como ela faz. Então eu entrego tudo na mão dela, ela diz quanto eu posso gastar. É um barato. E eles eu acho que é um arranjo perigoso. e eles se dão muito, muito bem com isso. Então, é mais ou menos nessa linha, né, professor? Acho que o casal tem que conversar muito, entender, ser muito honesto, né? Não ter orgulho, não ter barreiras com relação a isso, para estender a mão se precisar, né? Seja para qual sentido for. E também estar disposto a ajudar, né, a outra pessoa e ambos irem estudando, aprendendo, conhecendo. Eu acho que é um processo muito que cada um vai construir o que é melhor para eles, né?
Sim, eu concordo contigo. Uma ressalva só que eu colocaria, uma questão importante, é que quando a gente vai falar de finanças de casal, e a gente falou aí sobre talvez o histórico típico, né, da maior parte das famílias aqui no Brasil e no mundo até, de que a gente tinha um homem que trabalhava e a mulher que decidia abrir mão, abdicar de uma carreira profissional para ficar cuidando das crianças, cuidando da casa, que demanda, enfim, é uma parte bastante trabalhosa. A grande questão perigosa em alguns casos, e quando a gente vai falar, você até comentou sobre divórcios, uma das questões até que se discutia é que no passado não tinha muito divórcio, e uma das coisas que complicava essa questão de divórcio era até mesmo a parte de liberdade financeira de algumas mulheres, justamente porque muitas delas abriram mão da carreira profissional para cuidar do lar, e eventualmente no momento de divórcio isso complicava porque ela não tinha construído um patrimônio suficiente, enfim, para conseguir depois ter uma independência do marido, do ex-marido, ex-companheiro, né? Então esse é um ponto bastante importante, inclusive sobre os tempos modernos. Eu acho que existem alguns arranjos, não são tão comuns, mas existem hoje em dia, né, de terem homens que, num arranjo do casal, acabam decidindo que ele é o homem que vai ficar em casa cuidando das crianças e a mulher que vai sair para trabalhar e trazer a renda para casa, né? O que eu diria que vai funcionar sempre é uma boa conversa, um bom arranjo sobre como é que todas essas contribuições vão ser pesadas e vão funcionar para aquela casa, né? Se o melhor modelo são os dois trabalhando e cada um contribui com parte das despesas da família, se na verdade o melhor arranjo é de fato alguém poder cuidar da casa e dos filhos, e aí por isso pensar num arranjo que seja confortável para todos, eu acho que a grande questão importante é ter um acordo, né? Tudo que o acordado não sai caro, né? O que é combinado não é caro. Então, eu diria que discutir abertamente, ter liberdade de discutir com o seu parceiro, a sua parceira, sobre o que é que vocês acham que funciona, e o casal eventualmente rever periodicamente esse arranjo, né? Não tem que ser um negócio que tem que durar para sempre, né? Momentaneamente, eu acho que é isso que vai funcionar e vai funcionar desse jeito, porque nem sempre as oportunidades financeiras, os estilos de investimento, os estilos de consumo são iguais dentro do casal, né? Até porque a situação financeira das pessoas, ela muda, né, professora? A pessoa pode estar trabalhando numa função ou num emprego que remunere tanto, de repente ela passar a ganhar menos ou passar a ganhar mais, e isso pode ir se adaptando, né? Sim, o mercado, hoje a vida está numa velocidade muito maior, tudo está indo É muito mais verdade. rápido, né? Então, o que funcionava ano passado a gente teve um período, ainda estamos, né, em pandemia, que complicou muito as finanças, a situação financeira de todos os brasileiros no geral, e é claro que isso pode ter tido impacto direto nas finanças dos casais, né? Várias pessoas perderam o emprego ou tiveram queda de renda, isso sem dúvida vai impactar nas finanças do casal. Então, ter um acordo que vai falar assim, nossa, considerando essa atual situação, que uma das partes está sem emprego ou reduziu bastante a renda porque é autônomo, né? Vamos ter que mudar a regra de como é que a gente funciona, né? Depois, enfim, a situação normalizando, eu troquei de emprego, eu tive uma promoção, enfim, as condições podem mudar, né? O que eu diria que vale como uma regra de ouro é ainda continuar valendo aquela máxima de que não se pode gastar mais do que se arrecada, Claro, né? Isso vale para sim. casal, vale para indivíduos, vale para governos, vale para todo mundo. O famoso básico bem feito, né, professora? Que É, parece simples, mas muita gente não consegue, né? pois é, e aí Gente e instituições, né? Não só pessoas, né? Pessoas jurídicas também. Pois é, verdade. E aí, nessa lógica, eu acho que, assim, valendo essa máxima, o arranjo pode mudar de casal para casal. Mas eu acho que tem que valer essa máxima, enfim, de ter finanças sob controle,
né, e as duas partes estarem confortáveis com isso. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Sim. E, professora, quando é que acontece a infidelidade financeira? É uma consequência de um acordo mal arranjado entre as duas pessoas da relação? Eu diria que sim, Renata. Infidelidade é quando alguém não cumpre um acordo, né? Ou quando alguém se sente. A gente pode falar alguns exemplos clássicos, né, dessa infidelidade, é alguém, né, uma das partes fazer uma compra, né, gastar um dinheiro que não estava combinado, ou comprar coisas escondido, né, que você não quer que a outra parte saiba que você gastou, ou comprou tal coisa, ou fez determinado gasto não previsto. Então eu diria Ou que tudo isso... mentir o valor da compra. Ou reduzir, né, o valor, não foi tão caro assim, não. Né? Então a gente vai ver que tudo isso passa por um acordo que não foi muito bem feito e as partes não estão confortáveis com isso. Por isso até que eu diria que dessa parte de infidelidade financeira, muita gente hoje em dia já tem modelos em que é importante e tentam preservar uma parte de patrimônio individual mesmo, né? Existe a parte que é vida do casal, existe a parte que é individual, né, de cada uma das partes. E ter, talvez, uma parte, pode ser um pouco maior ou um pouco menor desse patrimônio individual, pode reduzir esse problema, porque aí é uma parte do dinheiro que é de cada um, e a pessoa pode gastar como ela bem quiser, bem entender. É claro que se a família toda está passando por um aperto, uma situação de aperto financeiro, você ir lá e, ainda que seja com o seu dinheiro, fazer um gasto extravagante, talvez seja algo que abale a estrutura familiar, né? Vai abalar a confiança, enfim, né? O convívio do casal. Mas ter essa parte de patrimônio, uma parte que seja, né, em que você tenha liberdade para gastar sem culpa, né? Eu acho que essa é uma questão, né? Porque a grande questão dessa infidelidade é essa sensação, esse sentimento de culpa de que você está fazendo algo errado. Eu diria que talvez um primeiro passo seria investigar por que você acha que está errado. Sim. Existem várias causas que podem levar, assim, né? Porque, de fato, eu estou gastando além do que eu podia. Isso pode ser um motivo, né? Outra coisa é assim, eu ganho bastante, talvez a outra parte não ganhe tanto quanto eu, e eu queira gastar, e eu estou no direito, eu estou dentro do meu orçamento, eu estou cumprindo lá a regra de não gastar mais do que ganha, mas eu sinto que isso me traz um sentimento de culpa, porque é algo que não é compatível com a minha outra parte, né? Então é importante investigar o que é que causa essa sensação de infidelidade, né? Por que esse sentimento de culpa aparece? E o pior de tudo, professor, é você ter que ser cúmplice, né? Da pessoa ligar para você e falar assim, não, conta para minha esposa que eu tô comprando essa moto. Ah, tem isso! Mas por que eu contaria? Por que eu ia falar, né? Assim, não, eu já tô avisando que ela não vai saber. Você não vai contar que você vai comprar uma moto. E, tipo, mas uma moto, motinha, como a pessoa não vai ver a moto? Não, eu nem quis saber onde vai esconder. Nem perguntei para não ficar mais difícil ainda, né? Porque daí também sabia até o endereço de onde já tá, né? E era um barato, porque, tipo, aí a pessoa liga, né, e pergunta, por que deu essa diferença aqui no saldo que eu não estava esperando? Tava assim, olha, melhor a senhora conversar com o seu esposo que ele pode explicar para a senhora. Nossa. Mas era, assim, acontece das pessoas quererem comprar coisas, não contar para o outro, né, mas assim, o legal é que tem isso, comprar uma moto, e não era uma motinha pequena, né, era uma motinha que precisava de um espaço considerável para guardá-la. Então, eu acho que tem muito disso. E aí, pegar esse gancho, professora, porque a gente nem falou sobre filhos também, né? Porque é uma coisa tão importante, porque você vai ter que passar essa educação para as crianças, né? Você vai ter que passar essa cumplicidade, essa construção, tudo que você faz. Então, a melhor forma de fazer é a mais transparente, aberta e realmente organizada possível, porque você vai ter que educar
as crianças, né, depois, para poder fazer a administração deles também, né? Sim, e aí eu quero até puxar um gancho do que você comentou no início do podcast, Kleber, falando da sua mãe, né? Eu acho que é bastante importante, inclusive, para quem tem filhos, especialmente as mulheres também serem papéis, né, serem exemplos para as crianças de pessoas que cuidam de finanças. Normalmente, você até comentou um caso que foi o contrário do caso típico, né, Kleber, em que a gente tem uma mulher cuidando das finanças da casa. É claro que a gente tem no nosso Brasil diversas famílias que são lideradas apenas por mulheres, né? Mas quando a gente vai falar de lares em que há homens e mulheres, tipicamente, historicamente, finanças era assunto de homens, né? Era cuidado por homens, era lidado por homens, eram homens que faziam investimentos, talvez as mulheres cuidavam de pagar as despesas do dia a dia da casa, mas cuidar de patrimônio, adquirir coisas, né? Então vai comprar um imóvel, vai comprar um automóvel, quem cuidava dessas transações todas tipicamente eram homens e não mulheres, né? Então, quando a gente vai falando de criar modelos, eu acho que existem. Primeiro, eu acho que criar e incentivar nas crianças um modelo saudável de discussão com dinheiro. Né? Dinheiro não pode ser um tabu. Assim, a Renata até falou assim, na verdade, ele é um tabu. Então, a gente tem que trabalhar mesmo em tentar reduzir essa proporção de pessoas que acham que não pode, né? Me pergunta qualquer coisa, mas não me pergunta sobre dinheiro, né? Então, principalmente dentro do núcleo familiar, né? A proposta de que a gente está falando de pessoas que decidiram construir uma vida conjuntamente, em alguns casos terem filhos. A gente tem que imaginar que essa transparência, essa tranquilidade dentro do casal, dentro do núcleo familiar, ela tem que existir. Então, eu acho que é importante mostrar primeiro esse equilíbrio e essa transparência, esse controle de finanças. Dinheiro é um assunto que pode e deve ser discutido com crianças, né? Existem vários exemplos, né, de que a gente pode já começar a embutir nas crianças o conceito de dinheiro, o conceito de esperar, né? Saber esperar, saber entender que existe uma recompensa pela espera, né? Então existem desde exemplos de pessoas que usam a ideia de mesada, né, como uma forma de criar na criança já a ideia de poupança, incentivar a poupança, ou até mesmo modelos em que você tenta promover uma gratificação postergada, né? Se combinar com a criança, falar assim, olha, se você puder esperar tanto tempo, você vai ganhar um pouquinho mais do que você ter menos hoje, né? E começar a criar esse estilo de incentivo e já criando esse hábito em termos de entender investimentos, né? Porque já é uma primeira lição de investimentos que a gente pode ensinar sem necessariamente ser com dinheiro diretamente, né? E esse modelo e ter um ambiente saudável em que se discute dinheiro, em que as crianças observam que homens e mulheres podem discutir dinheiro, podem fazer investimentos, podem comprar coisas, é bastante saudável para a gente ter uma geração menos enviesada. Com certeza. Lembrei agora de uma história. Eu tenho um casal de amigas e elas têm um filho, o Gabriel. E a mesada do Gabriel é em criptomoeda. A gente tem falado bastante desse assunto aqui também, professora, porque é um mercado que está se abrindo muito, né? E aí elas pagam a mesada para ele em criptomoeda e ele já está aprendendo essa parte financeira no meio de uma moeda que oscila demais. Então, ele já está tendo tanto o ensinamento da mesada, do bom uso do dinheiro e tudo mais, mas também dessa questão de volatilidade, que o teu dinheiro, ao mesmo tempo que ele está ali, daqui a pouco ele pode desvalorizar. Então, elas estão tentando ensinar algumas coisas ao mesmo tempo para ele com esse formato diferente de mesada. Muito bacana. Acho que essa ideia e já estamos falando de um modelo até que já embute um fator a mais aí, que é o fator de volatilidade, e bota volatilidade nisso, né? Porque quando a gente vai falar de criptomoeda,
O Gabriel pode estar muito rico num dia, no outro dia já desvalorizou bastante, mas eu acho que é bastante importante ele entender que existem esses saltos de preço que podem acontecer de tempos em tempos e que existe um benefício em guardar, né, em poupança. Eu acho que esse é o ponto bastante importante, e a gente vai vendo que é uma forma de disciplinar as crianças, porque existem vários tipos de crianças, né? Eu ouvindo sobre essa história de mesada, tenho vários amigos que usam esse mecanismo de mesada com os seus. A gente vai ver que existem aquelas crianças que já ganha aquilo que a mesada futura, já gasta a mesada futura, e tem aqueles que são super poupadores, né? Que sentem até uma satisfação em guardar o dinheiro, em ver o saldo da conta crescer. E que eu também acho que não é para ser um tio Patinhas, né? Mas eu acho que ensinar esse equilíbrio é um negócio interessante, e ensinar já desde criança, eu acho que pode ter benefícios para essas crianças quando se tornarem adultas, bastante importante. Com certeza. Muito bom. Se deixar, a gente vai ficar falando de Nossa, eu tô amanhã, me controlando aqui. O Kleber tá ali se segurando. Porque tem muito assunto legal, assim, sendo super resumido, professora, mas, por exemplo, eu tenho situações de pessoas conhecidas. Eu tenho um dos meus melhores amigos que começou a se relacionar com uma menina na época bem mais nova do que ele, né? E ela estava começando a faculdade, e ele foi lá, bancou a faculdade dela. Ela ficou um pouco constrangida, tal, no começo, porque, né, era uma situação que ela até precisou aceitar. Eles estão juntos agora já há 15 anos. Ela é uma advogada, está indo super bem na carreira, contribui muito com a casa hoje, né, e cuida dele, porque eles têm uma diferença de idade muito grande, né. Tem casos tem uma outra amiga minha que foi, na verdade, o contrário, né. No meu começo de carreira eu conheci a Fernanda, que é uma pessoa muito querida, e ela teve o marido numa situação muito difícil, no qual ele ficou desempregado durante, acho que 4 ou 5 anos, com filhinha pequena. Ela trabalhava em banco e ela tocou a casa esse tempo inteiro, investindo nele, falando: uma hora esse jogo vai virar. Depois desses 4 ou 5 anos que ele estava numa situação complicada, ele conseguiu um bom emprego, e desde então ele que passou a ser a pessoa que recebia mais e cuidou da casa. Tiveram mais uma filha, estão lá super bem, isso já tem 20 anos, né? Então, assim, acho que fica um pouco dessa lição do quanto a gente precisa entender os momentos, né? Às vezes é momento da gente realmente receber, o outro da gente entregar, da gente ceder e aprender, né? Porque é realmente um aprendizado essa relação, né? E a relação, ela é muito da cumplicidade do casal e não financeira, né? O financeiro, ele é o fim, né? O que eu sempre conversava com as pessoas, ele é a matéria, ele é a commodity. O que é importante mesmo é a relação e como você lidar com ela, né, entre as pessoas, para ir evoluindo. Então, é um assunto realmente, acho que eu posso dizer até pela situação do dia que a gente está, entre aspas, aqui se remetendo, né, apaixonante, né, porque é uma forma de ajudar muito as pessoas, tanto nas suas famílias quanto nas suas relações. E eu acho que, assim, no final das contas, a lição que a gente tem, falando até, né, do clima aí de Dia dos Namorados, Kleber, e os exemplos que você comentou, são exemplos que mostraram que numa boa conversa, num bom acordo, que não necessariamente é fácil para né, para as duas partes, para uma das partes, como você comentou, né, nesse caso de uma parte bancar a faculdade do outro, mas é nessas horas que você de fato pensa assim que, existindo um núcleo familiar, foi possível superar alguns obstáculos, alguns momentos ruins aí que individualmente uma das pessoas estava passando e que depois se resolveram, né? Então, parte até do sucesso do casal como um todo foi, de fato, superar e arranjar, né, combinar, né, fazer um arranjo financeiro. E eu diria que essa é uma parte boa que a gente tem
de casais, de pessoas que decidem constituir uma família, inclui, entre outras coisas, ajudar em vários momentos, em várias questões, não só financeira, né? E financeira sendo uma das vertentes, uma das dimensões em que você vai se apoiar em um companheiro e uma companheira numa hora de necessidade, né? Muito legal, isso é muito importante mesmo. Bom, gente, vamos deixar aqui o nosso desejo de relações saudáveis, transparentes e bem resolvidas para esse Dia dos Namorados, que é no sábado. E um agradecimento à professora Cláudia por dividir tanto conhecimento importante aqui com a gente. Professora, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bacana discutir sobre finanças, pessoas, comportamento, e que todos tenham aí relações saudáveis entre pessoas e com o dinheiro. Muito bom, professora. Obrigado mais uma vez. Foi uma delícia a conversa aqui com você hoje. Volte mais vezes. E dia 12 de junho, Rê, além de Dia dos Namorados, para mim se tornou um dia extremamente especial. É aniversário da minha filha, que ela vai completar 10 anos. Então um beijo para ela também. Que lindo! E que, como pai, eu torço para que ela seja muito feliz, né, como todos os pais. E o Dia dos Namorados é aquela coisa, né, a gente fica com aquela dorzinha de pai, né, mas ao mesmo tempo que ela tem aí relações muito saudáveis e felizes, né, financeiras também ao longo da vidinha dela, né, e depois amorosa só lá na frente, mas bem lá na frente. Muito bom, parabéns adiantado para Kiara então também, Kleber, e para você aí com esse desafio de criar uma criança e passar conceitos, valores, é um trabalho super importante com toda certeza. A gente se vê no próximo episódio, tá bom? Até amanhã com Canelas aqui. Até, e obrigada a todo mundo que acompanhou essa conversa deliciosa com a professora Cláudia sobre comportamento, sobre casais, sobre finanças e sobre esses segredinhos para tentar ao máximo deixar a vida das pessoas mais saudável e mais equilibrada. A gente espera que tenha sido útil para vocês que acompanharam e esperamos vocês no próximo episódio, nessa sexta-feira, para tomar aquele café com canelas de toda sexta. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.